Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Queremos infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, neste dia, celebramos, nesta quarta-feira, a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja, Teresinha de Lisieux. E o que temos a aprender ou a recordar do que já sabemos de Santa Teresinha para nossas vidas? Vemos que veio de uma família santa, não é a única. Desde a antiguidade, já nos padres da Igreja, temos a causa de santos padres da Igreja, com sua mãe, sua tia, sua família santas também. E no nosso tempo atual temos e vemos florescer Santa Teresinha e sua família. Ainda criança perdeu sua mãe, e assim pede que Nossa Senhora seja sua mãe a partir de então. Sente esse chamado à vida contemplativa, consagrada, o que lhe é impedido por causa de sua pouca idade, ao ponto de pedir a Leão XIII, hoje vivemos com o Papa Leão XIV, para que pudesse entrar com tão somente 15 anos no mosteiro de clausura de Lisieux, com as carmelitas. E assim, ali viveu sua vida, dos 15 anos até a sua morte. Ela é a padroeira, como bem sabemos, de quem? Das missões, não somente uma missionária que viveu numa clausura? Pois é. Vemos que a vida de clausura tem grande importância para a Igreja, pois ela sustenta todas as missões, todas as vocações. Mas podemos ver que Santa Teresinha é padroeira das almas fracas, mas não das almas fracas em si, as almas fracas que desejam alcançar a santidade. As almas que desejam ser santas, ela nos indica este caminho. Ela é esta padroeira, intercessora, daquelas que têm a firme determinação de seguir no caminho da salvação. Teresinha, o que nos ensina é que a santidade não consiste em ter uma vida extraordinária, mas, para a maior parte de nós, seguindo os passos dela, consiste em fazer coisas ordinárias de modo extraordinário. Como assim? Devemos de entender aquilo que experimentou, vivenciou sua alma. E tenhamos então em conta alguns pontos de sua vida, de sua história, para compreendermos o que quer dizer isso para nós. Ao vermos os escritos de Santa Teresinha, corremos o risco de não entendê-los e de achar que consiste em coisas sentimentalistas ou ainda melífluas que parecem mel, que não tem espiritualidade nenhuma, mas não é isso. Ela teve o conhecimento infuso
pelo conhecimento de sua própria fragilidade. Algo que não está presente em nós e que é necessário aos nossos tempos. Então, em Santa Teresinha, vemos uma santidade necessária para os nossos tempos, para nós. O reconhecer e saber que somos frágeis, que sem Deus não podemos nada. O problema é que nós esforçamos demais, queremos demonstrar que conseguimos, que podemos, que não é bem assim. É o Senhor quem nos sustenta. E esta é a grande santidade de Teresinha. Reconhecendo ser frágil, conseguiu conceber, saber ser nada sem Cristo. E que não era capaz de nada sem Ele. Se refugiando, então, no amar a Deus sobre tudo, e sendo insuflada por Ele a fazer qualquer coisa. Desde o varrer, um simples costurar, o suportar uma irmã difícil, tudo insuflado por Deus. Porque por sua própria fraqueza, por sua própria fragilidade, sabia que nada conseguiria. Aqui está o caminho da santidade que Teresinha nos ensina. O saber-nos reconhecer quem somos e que não somos nada. Somos muito pouco. E somente por Deus, como diz São Paulo, nele nós vivemos, nos movemos e somos. Teresinha chegou a esta profundidade daquilo que São Paulo escreveu e que nós talvez tenhamos o conhecimento técnico, mas não sabemos aplicar este conhecimento à nossa vida, em especial ao caminho espiritual. E estamos desejando fazer isso? Ainda devemos de ter diante de nós dois aspectos da vida espiritual de Santa Teresinha, em especial do Carmelo, que confluem numa humildade extrema, por reconhecer o seu próprio nada, por ser verdadeiramente humilde e a plena confiança em Deus, a extrema confiança em Deus. Então vemos como se fossem dois opostos, mas não, são duas coisas complementares. A extrema humildade e a extrema confiança em Deus, sabendo que tudo depende dele. Se vivemos, se caminhamos, se fazemos, se passamos por dificuldades, o Senhor nos permitiu, então confio nele. Ele será meu sustento, como Teresinha no momento de sua doença. Confiando nele, sabendo ele ser seu sustento, ela assim viveu, até mesmo na última dificuldade de sua vida, com sua enfermidade até a sua morte, sua jovem morte. Reclamou? Murmurou? Não. Simplesmente soube aceitar a providência divina porque sabia que ele a sustentava em tudo. E se ele desejasse, ela superaria a doença e continuaria sua vida. Eu e você, meu irmão, minha irmã, temos esta extrema humildade. Reconhecemos que somos nada sem o Cristo, sem Deus, sem a Trindade, sem a graça, e que dependemos em tudo do Senhor, até mesmo das mínimas coisas que devemos e necessitamos fazer. Necessitamos dele? Dependemos dele? Ou confiamos em nossas próprias forças? Passemos agora a liturgia do dia. A primeira leitura de Neemias nos diz: era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: o que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia.
a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar até que eu chegue à Judéia, e também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Vemos então Neemias, o copeiro do rei, que se coloca triste diante do mesmo. A cultura daquela época não permitia tristeza diante do rei. Deveria de se demonstrar uma alegria em todas as situações. E correndo o risco, mesmo assim, não ocultou a tristeza de seu coração. A destruição da cidade do templo do Senhor. E assim, em oração, pede ao Senhor que lhe conceda diante do rei, conceda através do rei, a graça de reconstruir a sua cidade. E coloca um tempo. Temos então algo aqui também de Santa Teresinha e Santa Teresa, a determinação, determinada determinação. Este é o prazo, ó rei. Tal dia, tal mês, eu volto. E o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Sabemos que muitas coisas fogem de nossas mãos, mas nós devemos de ter também em nossa vida espiritual um projeto de vida cristã. Sabendo o nosso norte, que é o reino dos céus, que é a vida com a Santíssima Trindade, que é a comunhão com os santos. Também nós devemos de ver onde se encontram as ruínas na nossa vida espiritual e reconstruir ou construir aí a vontade de Deus, o templo do Senhor. Mas nós temos esta determinada determinação, como diz Santa Teresa, de construir, reconstruir certas áreas de nossa vida. Certos aspectos que estamos com o templo do Senhor, que somos nós, como diz São Paulo, destruído, suas portas, queimada. Nós temos nos aplicado com a graça de Deus, buscando a sua graça, os sacramentos, a meditação, a fazer esta vontade do Senhor em nossas vidas, a reconstruir o seu templo para que possa viver em nós, como viveu em Santa Teresinha e em todos os santos? Ou nós temos somente nos entristecido por aquilo que acontece conosco, mas não temos deixado nem o Espírito Santo agir em nós e nem nos colocado com as mãos preparadas para trabalhar o nosso ser conforme o Senhor deseja? Passemos pelo Salmo. O Salmo 136, 137 nos diz: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. Aqui, recordamos o hino em que se canta também pelo povo de Israel. Não se deve esquecer de Jerusalém. Não se deve esquecer da Jerusalém celeste, a nossa mente, a nossa vida, a nossa língua também deve de se prender ao céu da boca. Que nós devemos de falar, recordar esta Jerusalém que nos espera, mas realmente falamos dela? Ou só falamos da cidade do mundo e esquecemos da Jerusalém celestial? Diz o Salmo: junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Com salgueiros por ali penduramos nossas harpas. E depois segue o Salmo como nós conhecemos ou podemos ler. Mas o que este verso tem a dizer a nós? Nós estamos junto aos rios da Babilônia. Recordemos a queda da Babilônia e a queda da cidade mundana, pagã, distante de Deus, que está no Apocalipse. E
Deveríamos de também sentir saudade daquela terra que nos espera, o reino dos céus. Deveríamos de chorar de tristeza de estarmos presos a uma vida distante da vida que devemos ter. E não deveríamos de, por assim dizer, fazer festas meramente mundanas e humanas, nos esquecendo da Sião que nos espera. Mas nós temos esta capacidade de recordar tais fatos em nossa vida. Por fim, o Evangelho, onde seguimos, continuamos onde paramos ontem. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quais são os aspectos do Evangelho que podemos tirar para a nossa vida hoje? São 3 vocações, 3 chamados. Um se sente atraído por Jesus e ele se dispõe a seguir Jesus, dizendo que irá segui-lo onde quer que vá. Mas Jesus logo anuncia, o seguimento dele não é fácil. Recorda, as raposas têm tocas. Raposa simbolizava também um dos reis da época que estava construindo grandes edifícios para a população. Como se dissesse, olha, e também os pássaros. Pássaros recorda também o Império Romano, tem ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não é somente esta questão de ter um local físico, mas recordemos, se ele está esperando que o Senhor somente lhe dê coisas, lhe garanta uma vida segura, não é bem assim. Porque nem mesmo ele viveu uma vida segura, humanamente falando. Também ele teve que caminhar e enfrentar os desafios da vida, as dificuldades da vida, as turbulências, os altos e baixos. Então, se está esperando como aqueles que esperavam um rei Messias que restauraria o reino de Israel, sinto muito. Como aqueles que esperam um Jesus da prosperidade, que vai me dar casa, vai me dar isso. Opa, sinto muito, não é bem assim o segmento comigo. E recordemos, nem mesmo um coração para descansar, muitas vezes Jesus não encontrava e não encontra ainda hoje. Se queremos segui-lo, será um desafio. Tenhamos ainda em conta que seguir significa entregar a vida a uma outra pessoa. E ao olhar as costas de quem é seguido, Jesus está à nossa frente e nós vemos as costas dele. Infelizmente, a imagem do seguimento é isso. Se eu estou seguindo alguém na rua, ou alguém dentro de casa, como as crianças normalmente seguem, outra numa fila e tudo, eu estou seguindo, mas eu estou vendo somente as costas. Isso nos remonta justamente Moisés, que queria ver a face de Deus. A minha face não verás, mas verás as minhas costas. Quando eu disser para sair, diz ali. Temos esta confiança de seguir a Jesus, entregando a nossa vida a Ele, mesmo que em muitos momentos nossos olhares não se cruzem com o seu? Não temos as consolações que gostaríamos de ter? Recordemos, a vida não é feita de consolações. Nem mesmo Jesus teve consolações, como este primeiro segmento nos mostra. Continuemos.
A segunda é o próprio Jesus que chama, segue-me. Recordemos, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Tu anuncia o reino de Deus. Ele pede um tempo. O pai dele, com certeza, recordo que já meditamos este texto, já estava morto, mas como era feita a sepultura no tempo de Jesus, 1 ano depois de enterrado, ia lá, se abria, se quebravam os ossos, colocava numa urna para deixar disponível o túmulo para outra pessoa da família. Ele está esperando, me dá um tempo, Jesus, eu quero te seguir, mas eu quero ainda aproveitar mais algo da minha vida. Jesus disse, não, tu não deves aproveitar a tua vida. A ti é dada a missão de anunciar o reino de Deus. Não há mais o que esperar. Nós temos seguido este mandamento do Senhor? Ou buscamos somente satisfazer nossas vontades, nossas vidas, ter certos prazeres e assim não viver aquilo que o Senhor nos manda, por causa das dificuldades que apareceram? Por fim, o último, se propõe a seguir Jesus, mas primeiro quer se despedir dos familiares. E diz Jesus, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Por quê? Porque o arado deve de seguir reto. Se eu olho para trás, o arado vai entortar e tudo sairá torto, não será um caminho de retidão, poderíamos assim dizer. O caminho que me ilumina rumo ao céu, mas somente um caminho tortuoso, defeituoso, que não produzirá os efeitos necessários para a vida. E aí, Jesus nos mostra que não existe maior tristeza que olhar para trás. Que olhar para a vida que tivemos sem Ele, na sua ausência, e querer viver novamente, o voltar para a família ali, também estar a indicar, o tentar alegrar a alma com o que se abandonou no seu passado, com os erros, com os pecados, com as diversões, com tudo aquilo que eu tive que abandonar por causa de Jesus. Espera, deixa eu voltar só a fazer mais uma vez. Ai, não tem nada demais. Não, isso é colocar a mão no arado e olhar para trás. E não existe coisa pior, porque aí será a nossa ruína, a nossa tristeza. A verdadeira alegria está em continuar seguindo em frente, em continuar seguindo Cristo. E até que ponto estamos verdadeiramente seguindo a Jesus sem olhar para a nossa vida passada? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos fiéis seguidores de seu Filho e segui-lo onde quer que ele vá, onde quer que ele nos conduza, com fidelidade, vivendo cada vez mais a santidade de vida na humildade e na total entrega e confiança nele, e assim, seguindo conforme sua vontade e realizando as obras que ele nos confia, possamos um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de Santa Teresinha e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.